Se eu estou inibindo, eu estou partindo do princípio que eu tenho excesso de JAK, é isso? Como é que funciona, né? Porque os biológicos, se eu tenho mais TNF, eu bloqueio para esse TNF não agir. É assim? É essa a lógica? Como é que Então, funciona? o inibidor de JAK, o nome já está dizendo, ele funciona basicamente inibindo essa sinalização que é extracelular inicialmente para dentro do núcleo, ou seja, transcitoplasmática. A inibição do JAK é que leva ao efeito anti-inflamatório desejado, para dermatite atópica, para alopecia areata, para líquen plano, para granuloma anular. Eu fiz uma postagem, nós fizemos aí no Pele Digital ontem, mostrando, publicação de 2 dias atrás, né, mostrando, pô, o cara limpou, cara, com 2 semanas da dose mínima de upadacitinib. Então, assim, é impressionante o resultado, né? Mas aí, quando eles estavam estudando os inibidores de JAK, alguém teve a seguinte ideia. Cara, e se eu não inibir as enzimas de ionoquinase? Ao contrário, eu estimulá-las. Então, eles fizeram isso. Eles pegaram camundongos, e eles modificaram geneticamente para que esse camundongo expressasse 2 tipos de alteração: mais receptores, mais enzimas de ionoquinase na superfície da célula e que fosse mais afeito por esse átomo de fosfato que você estava contando a história para poder fazer a fosforilação. E aí aconteceu um negócio bem legal. Quando os inibidores de JAK, né, as enzimas de ionoquinase, elas não estão inibidas, mas sim estão estimuladas, acontece, sabe o quê? O aumento da linhagem celular, principalmente de hemácias, policitemia vera, aumento de produção de plaquetas, então você tem os quadros de trombocitose essencial e neoplasias mieloproliferativas. Então, olha só que interessante. Doenças que a gente conhecia, né, na prática clínica como policitemia vera, como trombocitose, mas que a gente não sabia explicar a As causa, mielodisplasias, né? e as mielodisplasias, elas têm como base etiopatogênica exatamente a janusquinase. Na verdade, Pode. esses nomes são mielodisplasias da linhagem E, plaquetária, da linhagem e linfocitária, da linhagem exatamente. eritrocitária. Envolve mais TIC3, né? Pelo que eu vi. Mais três, exatamente. O E aí o que acontece? Ruxolitinib já tem no Brasil. Esse, Abre, inclusive. exatamente, abre a possibilidade de você. Porque policitemia, cara, como é que você trata até hoje? Com sangria. Enrolava. É, Enrolava o sangria. cara. Não, lá no passado era o quê? Sanguessuga, né? Você botava sanguessuga, depois você fica fazendo sangria no paciente e abre a perspectiva de você tratar. Trombocitose essencial, aumento da quantidade de plaquetas, você começa a ter coagulação, eventualmente, dentro dos vasos, leva um monte de problemas. Policitemia, da mesma maneira, acontece. E doença mieloproliferativa é tipo um câncer também, né? Para quem não é médico aí. A gente está vendo o outro lado também, quando todo esse mecanismo que a gente explicou para vocês não está reduzido pelas drogas que a gente aplica ao Se eu paciente. não me engano, eles usam o termo blástico, né? Quando entra na fase blástica, funciona como se fosse uma leucemia. Ou seja, você tem aquela fase de produção aumentada, mas ainda é como se fosse uma ceratose actínica, né? Você ainda está tranquilo. Tipo como aí depois entra no que a gente vê no Chidiac-Gash, né? Ou na imunodeficiência comum variável, que chama de fase acelerada. Quando o paciente entra na fase, vai indo, quando entra na fase acelerada, aí vai mal. Aí você não segura mais o paciente, entendeu?